dizer com que mesmo que não tivéssemos motivos algum, Deus deve ser louvado do mesmo jeito, não é? Quantos trouxeram uma Bíblia física? Quantos trouxeram uma Bíblia física? Levante-a. Costumo dizer que o ser humano tem inventado várias e várias armas, não é? Mas nenhuma é tão poderosa igual a que você está segurando nas suas mãos. Amém? Quero convidar todos a abrir a Bíblia em 1 Samuel, capítulo de número 16. Eu quero falar sobre o time mais famoso do Antigo Testamento. 1 Samuel, capítulo de número 16. Foi, sem sombra de dúvidas, o adolescente mais ungido por Deus. Enquanto isso, quero louvar muito a Deus pela vida de todos vocês. Esses são os teens da sede do Ministério Fama. Deus os abençoe poderosamente na pessoa do pastor Murilo César e da pastora Vanessa. Eu ainda comentei hoje pela manhã, viu? O Murilo é um amigo que eu tenho aqui na igreja sede. Não estou desprezando os outros são meus amigos, companheiros. Mas o Murilo foi um presente de fato que Deus me deu, já não é de agora, não é? Desde a época que ele era líder de adolescentes lá na igreja Fama do Residencial Tempo Novo, né? Fez um belíssimo trabalho lá, então desde aquela época, né? Então que Deus abençoe ao pastor Murilo, à pastora Vanessa, Deus abençoe minha esposa que está ali, minha filha, meu irmão José Vinícius hoje que saiu do trabalho, já puxei ele para cá. Deus abençoe. 1 Samuel capítulo 16, quantos acharam? Diz assim: Então o Senhor Deus ordenou a Samuel, dizendo: Até quando continuarás pranteando de Saul, quando eu o próprio rejeitei, para que não reine mais sobre Israel? A parte B do versículo diz assim: Enche, pois, um chifre do melhor azeite e vai. E eis que eu te envio à casa de Jessé, o belemita, porque escolhi um dos seus filhos para torná-lo rei. Amém? Podem se sentar. Pessoal, o negócio é o seguinte. Eu quero falar hoje sobre o poder e o propósito da unção na vida dos adolescentes. E eu vou voltar a te relembrar que eu quero pregar sobre o teen, o adolescente mais famoso do Antigo Testamento. Quando eu falo sobre esse personagem, ele vai entrar num momento negro da história do seu povo. Houve um momento nas páginas do Antigo Testamento que Deus governava o seu povo através do método teocrático. Teocracia significa Deus governar o seu povo de uma perspectiva direta. Era assim que funcionava. Quando Deus levantou hebreus, escolheu-os, levantou-os, Deus fez isso com o propósito de que eles fossem governados e dirigidos diretamente por Deus. Porém, houve um dado momento em que esses mesmos hebreus estavam simplesmente pedindo a Deus que Deus de fato permitisse eles serem liderados não pelo método teocrático, mas através da monarquia. O profeta, chamado Samuel, simplesmente diz que Deus vai autorizar eles a serem guiados por um rei. Porém, esse mesmo homem ia de fato aumentar os impostos. Porém, esse mesmo homem ia sentar numa cadeira chamada trono, ia ter um objeto, um instrumento chamado cetro, e sobre a sua cabeça iria ter justamente um objeto emblemático,
chamado coroa. Agora olhe para cá. Quando Deus deu esse homem, o nome dele era Saul. Saul assentou-se no trono. Saul portava um cetro, uma coroa na cabeça. E ele simplesmente começou muito bem. Só que com o passar dos tempos, Saul de fato foi desviando o seu coração de querer aplicar a vontade de Deus sobre o seu povo. Saul começou a fazer coisas estranhas, e olhe bem para cá, bem macabras. Saul começou, mesmo sendo rei do povo de Deus, Saul começou a ter contato com bruxas. Saul começou a se dobrar a outros deuses, e o pior, Saul, que por ser rei mandava no exército de Israel, eles vão cercar o lugar onde os sacerdotes estavam e ordenar a matança de todos os sacerdotes. Tudo isso acontecendo por causa de um rei que o povo pediu. É nesse momento que chegamos nesse capítulo que nós lemos, galera, porque foi nesse capítulo que nós começamos a responder uma série de perguntas. E essas perguntas eu falo para vocês quais são. Quando eu olho 1 Samuel capítulo 16, 4 perguntas vão vir sobre a minha cabeça. Sobre a relação de um teen, de um adolescente, com a unção e o poder de Deus. E as perguntas que eu fico a me fazer são essas. Primeiro, de onde é que vem a unção na vida de um adolescente? De onde é que ela vem? Qual é a origem? A segunda pergunta que eu fico a me fazer é: qual é o preço que um adolescente, que um teen tem que pagar para receber a unção? Terceira pergunta: a que teen, ou a que adolescente, a que menino e a que menina a unção resolve escolher, selecionar e ungir? Quais são os requisitos que ele ou que ela tem que ter? E quarta e última pergunta: para que Deus derrama unção na vida de um adolescente? Qual é o propósito? Qual a vocação? O que é que Deus quer que um adolescente ungido faça? E essas 4 perguntas estão inseridas nesse mesmo texto. Amém? Posso começar a explicá-las? Antes de mais nada, deixa eu te fazer uma pergunta. Parece boba, mas não é. Você acredita na unção de Jesus Cristo? Você acredita no poder de Deus? Você acredita no poder do Espírito Santo? E por fim, você acredita que o poder do Espírito Santo está no nosso meio aqui nessa noite? Então vamos lá. Primeira pergunta é: de onde é que vem a unção? 1 Samuel capítulo 16, a partir do versículo 1 vai responder essa pergunta. A Bíblia diz que foi Deus quem simplesmente se revela ao coração do profeta Samuel e diz assim: Samuel, pega simplesmente um vaso de azeite, enche ele do melhor azeite e se prepara, porque você vai andar em torno de 28 quilômetros, porque você vai derramar esse azeite na cabeça de um adolescente. Você vai perceber que a unção que vem no texto, ela não começa no coração do profeta, ela não começa no coração do líder, ela não começa no coração do próprio pai do adolescente, mas a unção, ela é uma ideia que começa a partir do coração do próprio Deus. E eu estou te falando isso para fazer você entender de uma vez por todas que unção não é ideia dos homens,
que poder do Espírito Santo não é ideia simplesmente de líderes, que poder de Jesus Cristo não é ideia da cabeça das pessoas aqui da terra, mas unção, poder, graça, revestimento, sinais, milagres, prodígios, é algo que vem de dentro do coração do Deus que fez os céus e fez a terra, e Ele até hoje ainda tem poder de derramar unção na cabeça de todos aqueles que têm fome pela sua presença. A pergunta é: nós temos fome por Deus? É preciso você entender que homens não ungem outros homens. É por isso, galera, que você precisa entender que unção não acontece na horizontal, daqui para cá. Unção não acontece daqui para minha frente. Unção cai dos céus. Poder de Deus é algo que vem de cima para baixo. Escute bem o que eu vou lhe dizer. Só existem dois tipos de adolescentes no nosso meio: aqueles que não são ungidos, aqueles que têm uma vida normal, e aqueles que têm o Espírito Santo como melhor amigo nas suas vidas. Uma segunda pergunta vem à minha cabeça: se unção é algo que não vem dos homens, mas vem de Deus, não vem da terra, mas vem dos céus, qual é o preço que um adolescente tem que pagar para receber a unção de Jesus? No versículo de número 2, eu estou com a Bíblia King James, é por isso que está dando essa diferença de tradução, mas no versículo de número 2, diz assim: Samuel, no entanto, argumentou, vou ler na mídia, porém disse a Samuel: como irei eu? Pois ouvindo Saul me matará. Então, olha só, então disse o toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e diz: vim para, mais alto, vim para, olha só o verso 3, versículo de número 3. E convidará Jessé ao, versículo de número 5, por favor. E disse ele: é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Segunda pergunta: qual é o preço da unção? Resposta: é sacrifício apresentado a Deus. Agora não se esqueça do que o Titi Styler vai falar. Salvação, ela é de graça, apesar que Jesus pagou um preço bem caro na cruz do Calvário para salvar você e vai salvar os seus pais em nome de Jesus. Mas para ter unção, poder de Deus, ser amigo do Espírito Santo, ter intimidade com os céus, aí vai ter que aprender a se sacrificar. Se sacrificar como? Sacrificar para ler a Bíblia, pois a Bíblia diz em Hebreus capítulo 4, verso 12, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer alguma espada de dois gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas, e ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Quando eu sacrifico o meu tempo, quando eu sacrifico simplesmente as minhas prioridades em prol da leitura da Bíblia Sagrada, eu tenho intimidade com a unção e o poder do Espírito Santo. Segundo, qual é o preço da unção? Resposta: oração. E aqui você precisa se conscientizar
que oração não é só obrigação do teu pai e nem da sua mãe. Oração não é obrigação apenas dos seus líderes. Oração não é obrigação apenas dos seus pastores. Obrigação sua é de orar. Olha só, fui professor de ensino fundamental 1, 2 e ensino médio até ano passado. E eu já dei aula para adolescentes que venceram poderosos gigantes através da oração. Eles não oravam bonito, eles não oraram com belas palavras, mas às vezes que a depressão tentava os assolar, que a angústia tentava os abraçar, e quando as lágrimas escorriam dos olhos, e o travesseiro parecia ser o seu melhor amigo, eu vi adolescentes plantar o seu joelho no chão, e cumprir o Salmo 34, verso 18, perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado, e salvos de espírito contrito. Então eu quero garantir a você, que quando você dobrar os seus joelhos no seu quarto, e sacrificar o seu corpo em oração, o Espírito Santo fará residência dentro do seu quarto, para o louvor e para a glória de Deus. Levante suas duas mãos. Se vocês fizerem assim, eu vou achar que vocês estão duvidando da palavra de Deus. Façam assim. Diga assim comigo: o sacrifício para ser amigo do Espírito Santo, para ter intimidade com Deus, é a oração, é falar com Deus. Diga assim comigo: menos Netflix e mais oração, menos celular e mais oração, menos conversar com os amigos e conversar mais com o Espírito Santo. Não quero colocar ninguém em constrangimento, mas se você puder, pegue na mão da pessoa que está do seu lado, pegue na mão do adolescente ungido que está do seu lado e diga assim: Deus está nos ensinando. Fale como profeta, não é? Deus está nos ensinando. A oração vai jogar muralhas por terra. A oração expulsa demônios. A oração abre portas. A oração te levanta. A oração te dá o poder de Deus. Diga: a oração faz o óleo derramar sobre a sua cabeça. Escute bem o que eu vou lhe dizer. Ore que você vai ver que os demônios vão tremer diante da unção de Deus na sua vida. Pague o preço e você vai ver. Milagres serão feitos por Deus para o louvor e para a glória do nome dEle. Olhe bem para cá. Uma certa feita, eu vi a família dos meus pais quase ser destruída, que é a minha família. E um dia, vocês estão me ouvindo? Diga amém. Eu entrei para dentro do quarto da minha mãe e eu disse assim: Senhor, tem misericórdia. E o Espírito Santo falou comigo naquele dia. O Espírito Santo entrou dentro do quarto. Você percebe, você se sente fraco, mas você sabe que você está diante de alguém que é forte. Você se sente uma pequena pedra, mas você sabe que você está diante de uma poderosa montanha. Você se sente como alguém fragilizado, mas você sabe que está diante de um Deus que o braço dele, quando ele levanta, ninguém tem coragem de atravessar a sua frente. O Espírito Santo entrou dentro do meu quarto e no meu ouvido ele me disse assim: Starley, enquanto nessa casa tiver um de joelhos dobrados, eu com 17 anos na época, Satanás ele pode soprar, mas essa casa jamais irá cair. Você pode dar um glória a Deus por isso? Sabe por que eu estou lhe falando isso? Porque o Espírito Santo está ordenando eu falar para você: chega de ver na sua casa tudo destruído.
planta o seu joelho no chão e sacrifica o seu tempo, que você vai ver que Jesus vai entrar para dentro da sua casa, e quando ele entrar para dentro da sua casa, aquilo que é trevas vai virar em luz, aquilo que é maldição vai se transformar em bênção, aquilo que está enfermo vai virar cura, e aquilo que é trevas vai virar a luz. Quantos aqui podem levantar a mão e dizer, confirmando essa palavra: eu vou orar a Ti, Senhor, eu vou buscar a Tua presença, Senhor, pois o poder da oração gera milagres para o louvor e para a glória de Deus. Terceira pergunta. Primeira, de onde vem a unção? Segunda, qual é o preço da unção? Terceira pergunta, a quem a unção escolhe? É aquelas frases dos filmes da Marvel, galera. É aquelas frases que diz: não foi você que escolheu o poder, foi o poder que escolheu você. Vai parecer engraçado, mas escuta só, Jesus falou algo muito parecido. Não foram vocês que escolheram a mim, fui eu quem escolhi a vocês, e nomeei a vocês para que vocês vão e deem frutos por onde é que vocês passarem. Isso é maior do que qualquer presente, maior do que qualquer entretenimento e poder. Fomos escolhidos por Jesus, fomos selecionados por Jesus, fomos vocacionados por Jesus, fomos alinhados por Jesus Cristo, salvo por Ele, regenerado por Ele, santificado por Ele, e seremos glorificados com Jesus Cristo de Nazaré da Galileia. Agora a pergunta é: a quem a unção escolhe? Sabe por que eu estou falando isso? Porque a Bíblia diz que o profeta Samuel chega dentro da casa de Jessé. Quando ele chega dentro da casa de Jessé, vou falar para vocês para não ter dúvida. Quando ele chega dentro da casa de Jessé, ele já vai dar a notícia para o pai, o patriarca: já vou dizer para vocês o que Deus me falou. Se preparem, porque dentro de um dos seus filhos, simplesmente Deus escolheu para derramar um óleo sobre a cabeça dele, e ele vai sentar-se no trono de Israel. Aí começa o alvoroço dentro de casa. Aí começa. Imagina só, tem tu, mais 6 irmãos, vocês são 7. Um de vocês vai simplesmente sentar no trono, vai ter uma coroa na cabeça, um cetro, e simplesmente a autoridade é quase que absoluta. Aí o que a Bíblia diz? Diz que primeiro o pai tomou o primeiro filho, Eliabe. Quando ele colocou o primeiro filho, olha bem para cá, quando ele colocou o primeiro filho perante os olhos do profeta Samuel, quando ele saiu lá de Jerusalém, vamos colocar assim, de Jerusalém, não tinha sido, foi descoberto só depois, mas quando ele saiu da sede do governo, ele saiu com a imagem de um rei. Quem era esse rei? Saul, o rei da época. Saul era alto, Saul era forte, Saul era soldado de guerra. Agora ele está diante de um homem alto, forte, e era militar do exército de Israel. O que ele pensou? Acabou. Ele vai dizer assim: com certeza, viu, Túlio? Com certeza o Senhor está perante o seu ungido. Com certeza é esse. Com certeza, esse é o homem que vai assentar-se no trono de Israel. É nesse momento que, quando ele diz assim, com certeza, nós a teologia até brincamos, né? Ele faltou dizer assim: Senhor, eu escolhi, só falta o Senhor ter concordado comigo. É esse. É nesse momento que Deus aparece em cena de novo, falando pela segunda vez. Deus grita dentro do coração de Samuel: Samuel, não olhe e não dê atenção para a aparência dele, não olha para a beleza física,
Não olha para o tamanho do braço, para o tamanho do peitoral dele. Não olha para as habilidades militares, porque para aparência, quem olha é vocês aí da terra. Eu não olho e não escolho, a unção não cai em cima de primeiramente quem é bonito, em cima de quem se acha. Samuel, a unção ela só vai descer em cima de quem tem coração, pois eu, diferente de vocês, eu não olho como vocês olham, eu olho quem tem mais coração e coragem para executar a minha vontade e cumprir o seu propósito. Então a primeira pergunta é: a quem a unção escolhe? Resposta: ela escolhe quem tem mais coragem e coração. Ela não vai atrás de gente frouxa, covarde, que quando a giripoca pia e o pau quebra, vaza. A unção, galerinha, é para gente que tem peito para fazer e cumprir o chamado de Deus. A unção é para quem simplesmente está disposto a arregaçar as mangas. Não é para quem tem vergonha, é para quem está disposto a se entregar para Deus. E Deus derrama a unção e o levanta para fazer a diferença para o louvor e para a glória de Jesus. A pergunta é: você é corajoso, você é corajosa ou é covarde? Segunda pergunta: qual é o segundo critério que a unção vai atrás? É ele? Não é. Sai. Manda chamar o próximo. Trouxe o próximo. Adivinha qual era a forma física do próximo? Alto, belo de aparência, braço forte, soldado de guerra. Quando esse passa na frente do profeta Samuel, sabe o que vai acontecer? Nem tão pouco esse o Senhor escolheu. Sai. Aí passa o primeiro, passa o segundo, passa o terceiro, não é? O quarto sai, o quinto sai, sexto sai. Passaram-se todos os filhos. E é por isso que sai aquela perguntinha básica: acabaram-se os adolescentes aqui da casa? Acabaram-se os jovens? É aí que vai acontecer algo impressionante. Impressiona o texto. É aí que o pai vai se lembrar que tinha um filho. É aí que o pai resolve mandar buscar o filho mais esquecido. Eu vou falar algo para você que vai parecer engraçado, mas não é. A unção, ela encontra inclusive adolescentes que foram desprezados pela própria família. Adolescentes que ouviram da boca do pai que nunca vai ser homem. Adolescentes que ouviram palavras de cunho e efeito negativo. Desprezado por pai, por mãe, por adolescente. Eu sei que tem muito pai aqui que é canal de bênção na sua vida. Eu sei que tem muito pai aqui que de fato teme a Deus, e inclusive para Deus. Deus já revelou para eles o propósito de Deus na sua vida. Mas eu sei que eu estou falando para, inclusive, como eu, pessoas que na fase da adolescência ouviram palavras de efeito negativo. Eu tenho uma palavra da parte do seu Deus para você aqui nessa noite. Deus está falando para você: no topo da pirâmide não é a opinião das pessoas mais próximas, é a história que Deus está escrevendo para você todos os dias. Não despreze seus pais e nem sua mãe, nem os seus amigos, mas pode ter certeza, daqui a alguns anos eles vão se dobrar para o propósito de Deus na sua vida, e você vai ver o tanto que Deus será glorificado. Já recebeu palavras de efeito negativo? Demais, ó. Eu lembro que quando eu era antes de eu vir para a fama, eu era de uma igreja, de um ministério, resumindo o trem, rebeliado, pequeno. Meu sonho era pregar na congregação da fama lá do meu setor. Inclusive hoje pastoreada pelo pastor Claudeir. Sabe o que disseram para mim? Não inventa de congregar nessa igreja não, porque lá você nunca vai ter oportunidade para pregar.
Dá ou não dá vontade de, quando eu coordeno aquelas vigílias, igual essa última, com quase 3.000 pessoas na catedral, mandar um recado para a câmera? Dá ou não dá vontade? Dá. Mas o que eu faço? Abaixo a bola e eu sei, porque ninguém é cego, mas eu sei, quem coloca é Deus. Quem levanta é Deus, e vai por mim, se curve ao que Deus tem na sua vida, porque não importa o desprezo dos homens, o Espírito Santo vai fazer você um dia segurar um OAB, vai fazer um dia você segurar um CRM, e você vai erguer e devolver para Deus aquilo que Ele está escrevendo para a sua vida, para a glória do nome dEle. Quem é que a unção escolhe, Starley? Outro quesito. Sabe quem provavelmente foi buscar Davi, porque ele nem em casa estava cuidando de ovelha? A mãe. A mãe vai atrás de Davi no pasto. Ela foi mais ou menos assim: Davi! Davi! Ei, Davi, onde é que você está? Starley, como é que Davi respondeu? Eu tenho certeza como ele não respondeu. Ele não respondeu assim: que é, mãe? Ah, não, mãe. Para de me encher o saco, mãe. Me deixa quieto, mãe. Me deixa quieta, mãe. Sabe por quê? Porque a unção não derrama sobre a cabeça de Tim desobediente. E aqui, grava a frasezinha que eu vou te falar. Obediência não é fazer aquilo que quer. Obediência é fazer aquilo que se precisa. Ao mesmo tempo que eu disse para você que você tem que se importar com a percepção de Deus sobre você, eu estou falando para você: obedece seu pai, obedece a sua mãe, obedece os seus líderes, porque eles nem um dia vão acordar pensando assim: eita, vou fazer mal para ele hoje. Eles não pensam isso, pelo contrário, vou repetir o que eu repeti em sala de aula. No dia que tu sofrer um acidente, que tu tiver entre a vida e a morte, eu duvido que seu colega, por mais bondoso que ele chega a ser, ele vai sair da sala de aula dele para te visitar no hospital, até porque a escola nem deixa. Mas seu pai, o trabalho liberando ou não, sua mãe, o trabalho liberando ela ou não, ela vai sair de onde estiver, porque ela ama a sua vida, porque os seus líderes amam a sua vida. Portanto, não se esqueça, tem um trono te esperando, tem a promessa de Deus te esperando. Só que quando seu pai, sua mãe, seu líder dizer vai, dizer vem, porque Deus do céu está olhando e faz você entender nessa noite que receber o propósito de Deus é estar debaixo da autoridade dos homens. Essa conversa do tipo, não, vai ser só eu e eu mesmo, isso não dá certo não. Vocês estão achando que eu, por exemplo, que estou aqui, estou vivendo assim um levantar de Deus, eu reconheço isso, Deus tem sido muito bondoso. Vocês estão achando que eu já fiz tanta coisa que eu não queria? O pastor Abinai já me proibiu de fazer um bocado de coisa que eu queria. O pastor Abinai fala, não vai fazer isso, vai fazer isso aqui. Só que eu queria fazer aquilo ali. Só que manda quem pode e obedece quem tem. Não é possível que você seja desajuizado. Eles mandam. Está parecendo um aluno que eu dei aula uma vez, andando, simplesmente os meninos de Rotam mandou ele parar. O que ele pensou? Não vou parar não. Ele sentiu o que é o gosto de uma .40 gelada apontada para a cabeça dele. Nessa hora, para, obedece líder, obedece pai, obedece mãe, obedece a autoridade, porque se você desobedecê-los, você entra debaixo da jurisdição do inimigo. Obedece que você vai perceber que Deus vai te entregar um trono para o louvor e para a glória de Deus. Agora raciocina aqui comigo, ó. Vou pegar essa cadeira não, Murilo, vou pegar essa segunda. Essa primeira cadeira eu estou traumatizado com ela. Ó, a mãe está buscando o filho.
Imagina só se você é um dos irmãos de Davi. A Bíblia diz que quando ela foi, a Bíblia não diz que ela foi, mas quando alguém foi, que eu acredito que seja ela, o profeta Samuel fala assim, então falta o menor, então manda buscar. Aí ele diz assim, olha, e não assentaremos-nos na mesa até que o menino chega. Aí sabe o que aconteceu? Imagina só os irmãos de Davi. Eles estão esperando em pé, sabendo, viu, Mateus? Sabendo que quem vai sentar aqui, gente, é o próximo rei de Israel. Não estou falando de Neymar, não. Eu estou falando do cara mais poderoso debaixo do sol. Quem vai sentar aqui vai simplesmente ter um cetro, vai ter uma coroa, vai ter um trono. Quem vai sentar aqui vai ser multibilionário. Aí, os amigos, os irmãos de Davi, estão olhando e estão pensando, rapaz, quem vai sentar nessa cadeira, de fato vai dormir na classe D e vai acordar na classe A. Quem vai sentar nessa cadeira, vai dormir comendo margarina só e vai acordar comendo manteiga de leite. Quem vai sentar aqui, pelo amor de Deus, nunca mais é J2 na vida, só iPhone X. A vida vai mudar. Então eles ficaram cobiçando o lugar do irmão. Eles ficaram desejando o lugar do irmão, querendo o lugar do irmão. Só que é isso que eu preciso te relembrar. Acalma. Porque a cadeira que Jesus tem para você é para você e não é para os seus irmãos. A cadeira que Deus tem para você é para você e não é para as pessoas que querem o seu mal. A Bíblia diz que Elias estava simplesmente na caverna. O texto diz que Deus mandou um corvo, galera, um corvo levar carne para Elias. Só tem um probleminha, sabe qual é? Corvo come carne. E por que é que o corvo não comeu a carne de Elias? Porque a carne que Deus tinha entregado para Elias era para Elias e não era do corvo. Aquilo que Deus tem para você é para você, somente para você e não é para mais ninguém. Toma posse disso que Deus está te entregando aqui nessa noite. Acredite que as promessas que Deus tem para você é somente para você, para o louvor e para a glória de Deus. Vamos acabar? Aí, provavelmente esse menino demorou muito. Sabe por que eu falo que ele demorou muito? Porque Samuel falou assim, olha, não vamos sentar na mesa até que ele venha. Só que o texto vai dizer que quando Davi passa pela porta, o texto vai dizer que Deus falou assim, já direto no coração do profeta, levanta Samuel. Então se Deus mandou ele levantar, significa que é porque ele sentou. Levanta Samuel e unge. Está vendo o adolescente que passou pela porta? É esse o homem que a unção tem que ser derramada na cabeça dele. Esse é o time que vai ser levantado, porque Saul foi levantado na força humana, mas esse adolescente ele vai ser levantado segundo o meu próprio coração. Os homens vão reconhecer ele como Davi, um homem segundo o coração de Deus, segundo o propósito e o plano de Deus, segundo a vontade de Deus. Esse homem vai levar o meu nome perpetuamente. Ele sem saber de nada entra, assustado, porque ele estava trabalhando, cuidando das ovelhas do pai. A mãe chama, não sabia para que é. O maior profeta de Israel está esperando ele, simplesmente com um vaso de azeite nas mãos, e ordena ele ajoelhar-se. Quando ele se ajoelha, o texto vai dizer que simplesmente a unção é derramada sobre a cabeça desse time. Fique de pé. Stanley, por que é que você pregou sobre isso? Para dizer para você que se Davi, o pastorzinho, já matava urso e leão antes da unção
Responde para mim o que esse moleque quer fazer a partir de agora com o Espírito Santo morando dentro do coração dele. Quando a unção desce sobre a cabeça de Davi, galera, sabe o que Davi vai fazer? Aceitar o primeiro desafio. Está ali, qual era o tamanho do desafio? Era um desafio de 2,89 metros de armadura, de altura, e 89 quilos só de armadura. Mais pesado que quase todo mundo aqui, só que não eu, Túlio Murilo. 89 quilos, galera, só de armadura. Com a unção, esse adolescente cortou a cabeça de Golias, levantou a cabeça para cima e disse: enquanto tiver unção aqui em Israel, os filisteus não vão fazer graça. Fez tipo CR7, calma, porque eu estou aqui, o ungido está aqui, e o nome do Senhor dos Exércitos voltou a morar aqui em Israel. Foi por causa da unção que esse menino foi ungido sobre rei de todas as tribos de Israel. Foi debaixo da unção que ele não devorou e nem matou o seu principal inimigo. Foi debaixo da unção, galera, que ele se lembrou do seu amigo Jonatas, porque a unção nos presenteia com alguns amigos ungidos. Mas foi debaixo da unção que ele se lembrou do filho de Jonatas. Foi debaixo da unção que esse homem, olha bem para cá, dado histórico, viu? Foi por causa da unção que esse homem chamado Davi criou a bandeira de Israel. A bandeira de Israel leva o seu símbolo. Foi por causa desse homem que Israel, que antigamente só vivia debaixo de tenda, a partir de agora, eles têm um palácio. Foi por causa desse homem que Israel teve uma identidade. Se você me perguntar, se você for lá em Israel hoje, ele é bem mais respeitado que Jesus Cristo. Ele é considerado o maior rei de todos os tempos. Sabe por que eu estou dizendo isso? Para dizer para você e responder a última pergunta. A unção serve para você cumprir o propósito que Deus escolheu na sua vida. Alguns aqui foram levantados por Deus para pregar, já estão pregando. Alguns aqui foram escolhidos por Deus para pregar, que até hoje não sabem disso, mas vão saber. Alguns foram levantados por Deus para pastorear. E eu falo isso porque já tem mais ou menos uns 4 meses que Deus me mostrou 2 adolescentes com 2 propósitos fantásticos da parte de Deus. Mas você não pode se esquecer. O Espírito Santo tem um propósito na sua vida. O Espírito Santo tem um chamado na sua vida. E hoje Ele está aqui porque para derramar essa unção sobre sua cabeça. Você pode dar as mãos, fazer a última oração. Não estou convidando você, pessoal. Não estou convidando você a rezar. Estou convidando você a orar, se sacrificar. Estou convidando você a falar com Deus. Estou convidando você a voltar para a sua casa hoje, ungido pelo Espírito Santo, sabendo que vai demorar ainda uns 15 a 17 anos, mas o propósito de Deus na sua vida vai se cumprir para a glória de Deus. Quantos podem orar? Quantos podem clamar a Deus? Quantos podem buscar a presença do Espírito Santo? Enquanto você está orando, eu ministro em nome de Jesus Cristo aqui nessa noite, que a unção de Deus está sendo derramada sobre a sua casa. Eu quero trazer uma palavra para alguns adolescentes aqui, acalma. É nessa pegada que você vai ganhar o seu pai para Jesus Cristo. Fica tranquilo, meu brother. Fica tranquila, mocinha. A Bíblia diz que crê no Senhor Jesus e será salvo tu e toda a tua casa.
Eu sei que não é fácil servir a Deus, é tanta coisa, cobrança, mas não desiste. Starley, mas eu caí, então bate a poeira e levanta, continua. Pede perdão e não para, sabe por quê? Porque o céu não é para pessoas que param. Os céus são para pessoas que vão se levantando todos os dias. Starley, mas eu ando fraco, desanimado. Então receba o Espírito Santo com força aí nessa noite. Starley, meu coração anda tão desesperançado. Então receba fé nessa noite. Starley, meu coração anda tão angustiado. Receba o Espírito da alegria aí nessa noite. E eu acredito que enquanto eu estou pregando a palavra de Deus, o Espírito Santo está te dando livramento. Eu acredito que enquanto eu estou pregando a palavra do eterno Deus, o Espírito Santo está te renovando. Eu acredito que enquanto eu estou pregando a palavra de Deus e você está orando, o Espírito Santo está te vivificando. E você pode ter certeza, o que o Espírito Santo começou a fazer aqui nessa noite, Ele fará coisas superiores amanhã nesse congresso, para o louvor e para a glória do nome do Senhor. Estarei ando fraco, desanimado. Receba essa palavra da parte de Deus. Receba a sua cura aqui nessa noite. Receba o seu milagre aqui nessa noite. Receba inteligência para estudar. Receba a vontade de Deus para estudar e cumprir o propósito. Não se esqueça, as suas cordas vocais não é unção dos homens. As suas cordas vocais são presentes de Deus para você. As suas cordas vocais foram escolhidas por Deus para pregar, para cantar às nações, para falar de Jesus, para aconselhar. As suas mãos e os seus pés foram criados para você vir para esse culto e trazer mais pessoas para a glória de Deus. Hoje o Espírito Santo está derramando unção aqui nessa noite. Unção que não vem dos homens, unção que não vem de mim, unção que não vem do pastor Murilo, mas é a unção que vem do Espírito Santo. O Espírito Santo está derramando unção sobre quem se sacrifica. É por isso que jovens que estão orando estão recebendo o Espírito Santo aqui nessa noite. Unção, ela simplesmente vai escolher aqueles que de fato foram desanimados por palavras negativas, pela boca de pais, de líderes, de amigos. Mas você não pode se esquecer, você foi desamparado pelos homens, mas nunca foi desamparado por Deus. Esquecida pela terra, mas jamais esquecida pelos céus. Mas você está aqui para ser ungido, para cumprir o seu propósito, o seu chamado. E a partir de hoje, quanto mais você cantar, mais você pregar, mais o Espírito Santo soprará unção na vida das pessoas, para o louvor e para a glória do nome de Jesus Cristo. Portanto, em nome de Jesus Cristo, seja ungido por Deus, seja ungida por Deus, para o louvor e para a glória do nome de Jesus. Deus abençoe.